pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos explorar o quarto capítulo do livro Alice no País do Qubit. Eu sou Ilma Vasconcelos, professora do Departamento de Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal do Ceará. Até aqui já vimos algumas ideias centrais da física quântica, como superposição, comportamento probabilístico, emaranhamento. Mas talvez tenha ficado uma pergunta no ar. Tudo isso é interessante, é bonito, mas como essas ideias se transformam em tecnologia de verdade? E é exatamente isso que começa neste capítulo. Quando falamos em tecnologia moderna, falamos em informação. Celulares, computadores, internet, redes sociais, inteligência artificial, tudo isso depende de armazenar, processar e transmitir informação. Na computação tradicional, essa informação é tratada usando bits, como a gente já falou. Só que a natureza quântica oferece uma nova possibilidade: usar sistemas quânticos para representar a própria informação. E aí é que surge o qubit, que é a unidade básica da computação quântica. Se o bit foi a base da revolução digital do século XX, o qubit pode ser a base de uma nova revolução tecnológica, agora no século XXI. Ao longo desta aula, vamos entender o que é um qubit, como ele funciona e por que ele pode permitir computadores capazes de resolver problemas muito difíceis para as máquinas comuns e tradicionais que a gente tem hoje em dia. Mas não se preocupe, a gente vai por partes com exemplos simples e sem complicação. Vamos começar comparando o que já conhecemos com essa novidade que é o qubit. Vamos revisitar então os nossos bits. Nos computadores clássicos, a informação é armazenada em bits e cada bit pode assumir apenas dois valores, 0 ou 1. Na prática, a gente viu que isso é representado por sinais elétricos, né? Tensão abaixo de um certo valor a gente considera 0, a tensão acima de um certo valor a gente considera 1. E tudo o que fazemos no computador, desde assistir vídeos até jogar online, no fundo é uma imensa sequência de zeros e uns. Agora entra o qubit. O qubit também pode representar 0 e 1, mas ele tem uma diferença poderosa. Ele pode estar em uma combinação desses dois estados antes da gente medir. E isso acontece por causa da superposição quântica, que a gente explorou na aula 3. Imagine que, em vez de escolher entre uma possibilidade A ou uma possibilidade B, o sistema pudesse explorar as duas possibilidades simultaneamente. Essa característica não significa que o qubit vale tudo ao mesmo tempo de forma mágica. Significa que ele carrega probabilidades e amplitudes que podem ser manipuladas matematicamente. Quando muitos qubits trabalham juntos, surge a chance de resolver certos problemas de maneira muito mais eficiente, explorando essas possibilidades. E é por isso que o qubit é tão importante. Chegou a parte que aparece matemática, mas calma, vai dar certo. Nesta aula, não vamos mergulhar em contas difíceis, não. O objetivo aqui é aprender uma nova linguagem, usada para descrever sistemas quânticos. Pense assim, quando você aprende abreviações em jogos, redes sociais, nos esportes que vocês seguem, no começo pode parecer estranho, mas depois vira algo natural. Na física, na ciência, acontece a mesma coisa. Os cientistas, eles criam formas compactas de escrever ideias complexas. Isso economiza tempo e permite comunicar conceitos com precisão. Então, quando você vir símbolos diferentes nesta aula, não pense, ai que coisa horrível. Apenas pense, estou aprendendo um novo alfabeto de uma nova área da ciência. E essa nova linguagem ela é importante porque ela aparece na computação quântica, na física moderna, na química quântica e em várias tecnologias emergentes. Mas lembre, não é decorar símbolos,
é ganhar acesso a um novo jeito de pensar. Nos próximos slides, você vai ver que a ideia é muito mais simples do que parece. Na física quântica, usamos uma notação especial para representar estados. Então, em vez de escrever apenas 0 e 1, escrevemos esse símbolo, que é o ket 0, e esse símbolo, que é o ket 1. O ket 0 vai estar relacionado ao estado 0 e o ket 1 vai estar relacionado ao estado 1. Antes de parecer algo muito diferente, vale lembrar que até mesmo na computação clássica, o 0 e o 1 também são símbolos associados a estados físicos. Dentro do nosso computador comum que a gente usa, o bit 0 e o bit 1 não são números soltos. Eles costumam representar, por exemplo, níveis diferentes de tensão elétrica em um circuito. Uma tensão baixa é interpretada como 0, uma tensão alta é interpretada como 1. Ou seja, mesmo na tecnologia atual, usamos números para codificar condições físicas do sistema. Na computação quântica acontece algo parecido, mas com outros sistemas físicos. Agora, o estado 0, representado pelo ket 0, e o estado 1, representado pelo ket 1, eles podem ser, por exemplo, duas orientações possíveis do spin de um elétron, duas polarizações de um fóton, dois níveis de energia de um circuito supercondutor. Elétron, fóton e circuitos supercondutores, nesses meus exemplos, eles são sistemas quânticos. Então, a grande mudança não é apenas trocar bit por qubit, é trocar a forma física usada para guardar informação, para armazenar informação, para codificar informação. Na computação clássica, usamos dispositivos eletrônicos tradicionais. Na computação quântica, usamos sistemas governados pelas leis da mecânica quântica. Mesmo com tecnologias diferentes, a ideia continua familiar. Escolher dois estados físicos bem definidos e associá-los a símbolos que possam ser processados, os nossos zeros e uns. E por isso usamos ket 0 e ket 1. E eles são a nova codificação da informação agora no nosso mundo quântico. No slide anterior, vimos que usamos ket 0 e ket 1 para representar os dois estados básicos de um qubit. Essa notação é conhecida como notação de Dirac e também conhecida como notação bracket. Agora vamos dar o próximo passo. Vamos escrever um qubit completo. Diferente de um bit clássico, que precisa ser 0 ou 1, o qubit pode estar em uma superposição dos dois estados, do estado ket 0 e do estado ket 1, antes da medição. Por isso, de uma forma geral, a gente escreve o qubit como sendo um coeficiente vezes o estado 0, mais um coeficiente vezes o estado 1. Os números que acompanham cada termo, esses coeficientes, eles recebem o nome de amplitudes. Essas amplitudes são muito importantes, porque elas carregam a informação sobre o comportamento do qubit quando fazemos uma medida. Depois que medimos, o resultado observado será 0 ou 1. Mas antes da medida, o sistema pode estar em uma superposição. E as amplitudes ajudam a determinar a probabilidade de cada resultado aparecer ao medir. Então, alfa ao quadrado, o quadrado da amplitude que acompanha o 0, está relacionado à probabilidade de você medir 0, do seu estado ser 0 ao medir. Beta ao quadrado está relacionado com a probabilidade de você medir 1, do seu estado 1 ao medir. Aí um detalhe importante é que a soma dessas probabilidades tem que ser 1. É que a gente aprende da estatística que a soma de todas as probabilidades é 100%. Até agora, falamos de qubits de forma mais abstrata. Então, vamos usar um exemplo conhecido nosso e do cotidiano para tornar a ideia mais intuitiva.
vamos falar de uma moeda justa. Uma moeda justa é aquela que, ao ser lançada muitas vezes, ela apresenta aproximadamente 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. Ou seja, nenhum dos lados é favorecido. Podemos usar essa situação como analogia para um qubit em equilíbrio entre dois resultados possíveis. Então, aqui no exemplo da moeda, a gente vai associar o QET 0 ao resultado coroa e o QET 1 ao resultado cara. Assim, a moeda passa a representar um sistema com duas possibilidades básicas, da mesma forma que um qubit possui dois estados fundamentais. Se a moeda é justa, pensamos em uma situação balanceada entre cara e coroa. Na linguagem quântica, isso lembra um estado em que os dois resultados podem aparecer com a mesma probabilidade quando realizamos a medida. Mas é importante destacar que moedas não são sistemas quânticos. Isso é uma analogia. E analogias são úteis para a gente visualizar as coisas de forma mais fácil. Exemplos assim, eles criam pontes entre o cotidiano e esses conceitos modernos que a gente está aprendendo. A computação quântica pode parecer distante no começo, mas muitas ideias ficam mais claras quando conectadas a situações simples, como um lançamento de moeda. Então, no nosso exemplo da moeda justa, como que a gente iria escrever o estado da moeda, considerando que ele deve ser uma superposição equilibrada entre cara e coroa? Bom, nesse caso, a gente escreveria o estado da moeda dessa forma: 1 sobre raiz de 2 vezes o QET 0, que representaria coroa, mais 1 sobre raiz de 2 vezes o QET 1, que representa a cara. E por que 1 sobre raiz de 2? Como foi a escolha dessas amplitudes? Bom, escolhemos 1 sobre raiz de 2 exatamente porque a probabilidade é o quadrado dessa amplitude. Então, o quadrado de 1 sobre raiz de 2 é meio, que seria então uma probabilidade de 50% do resultado ser coroa. Da mesma forma que aqui, a amplitude de 1 sobre raiz de 2, quando elevada ao quadrado, também dá meio, o que seria 50% de chance do resultado ser cara. Além da notação com QET 0 e QET 1, existe outra forma muito usada para representar qubits, que é a representação matricial. Aqui vale uma observação importante. Quando falamos em matriz, nesse contexto de representar estados, estamos usando uma matriz bem simples, formada por uma única coluna de números. Em matemática, esse tipo especial de matriz também pode ser chamada de vetor-coluna. Ou seja, neste momento, podemos pensar nela como uma pequena tabela vertical de números, nesse formato aqui. Por convenção, representamos os estados básicos dessa forma. O QET 0 será representado pela matriz coluna 1, 0, e o QET 1 será representado pela matriz coluna 0, 1. Mas por que escolhemos justamente essas matrizes? Porque elas são simples e permitem distinguir claramente os dois estados básicos do qubit. Na matriz do QET 0, o número 1 aparece na posição de cima, e na matriz do QET 1, o número 1 aparece na posição de baixo. Assim, cada linha passa a representar uma possibilidade básica do sistema. Depois dessa escolha, qualquer qubit pode ser escrito combinando essas duas matrizes. É parecido com localizar pontos no plano, usando os eixos horizontal e vertical. Primeiro escolhemos uma base organizada, depois descrevemos qualquer posição a partir dela. Essa forma de representar qubits é muito útil porque permite aplicar operações matemáticas de maneira direta. É assim que descrevemos portas quânticas, circuitos e transformações usadas na computação quântica. Então, quando vir uma matriz dessas, pense nela como uma outra maneira de escrever o nosso qubit.
Só que agora, dessa forma, a gente vai estar pronto para fazer contas e análises. E como fica, então, a representação do nosso qubit, que a gente está usando, né, este formato, tá, para o qubit, está dizendo que o estado do qubit é um estado psi, aqui qualquer, dado por alfa, que é a amplitude que está relacionada ao ket 0, vezes o ket 0, mais beta vezes o ket 1, onde beta é a amplitude relacionada ao ket 1. Como ficaria então esse qubit na representação matricial? Bom, para isso a gente vai substituir então o nosso ket 0 pela representação matricial dele, que é o vetor coluna, a matriz coluna 1, 0, e substituir o ket 1 pela representação matricial, que é um vetor coluna 0, 1. Eu vou multiplicar cada coeficiente pela sua matriz e somar as matrizes resultantes. Então, aqui eu vou ter alfa que multiplica 1, alfa que multiplica 0, então vai me dar uma matriz coluna com um alfa aqui em cima e um 0 aqui embaixo. Aqui eu vou multiplicar o beta por 0, vai dar 0, beta por 1 vai dar beta, então eu vou ficar com a matriz coluna com beta aqui embaixo. Quando a gente soma essas duas matrizes, eu vou ter um alfa aqui em cima somado com 0, que dá um alfa em cima, e um 0 aqui embaixo somado com um beta aqui embaixo, que vai me dar esse beta aqui embaixo. Então, a representação do nosso qubit, que estava aqui como um estado psi qualquer, dado por alfa 0 mais beta 1, vai ser uma matriz coluna com os coeficientes alfa em cima e beta embaixo. Então, vamos agora treinar o que a gente aprendeu. Eu quero escrever o qubit abaixo na representação matricial. Então, o qubit me é dado, né, na representação de Dirac, escrito em termos de ket, e eu quero, então, escrever na representação matricial. Então, bora lá. O que eu preciso fazer é substituir cada ket pela sua representação matricial. Então, o ket 0, a representação matricial dele, é um vetor coluna com 1 em cima e 0 embaixo, e o ket 1 é um vetor coluna com 0 em cima e 1 embaixo. Então, a gente vai substituir aqui, então o nosso psi vai ficar 3/5, que multiplica um vetor coluna 1, 0, mais 4/5, que multiplica o vetor coluna 0, 1. Agora, a gente vai multiplicar o 3/5 por 1 aqui e o 3/5 por 0 aqui, nessa primeira matriz que a gente tem que trabalhar. Vai multiplicar o 4/5 por 0 aqui em cima e o 4/5 por 1 aqui embaixo. Então, nessa minha primeira etapa, eu vou ficar com 3/5 vezes 1 em cima, que dá 3/5 em cima, e 3/5 vezes 0, que dá 0 aqui embaixo. Mais 4/5 vezes 0 dá 0 aqui em cima, e 4/5 vezes 1 dá 4/5 aqui embaixo. E agora a gente soma essas duas matrizes, esses dois vetores colunas. 3/5 mais 0 vai dar 3/5 em cima, e 0 mais 4/5 dá 4/5 embaixo. Então, a representação matricial desse meu qubit é um vetor coluna com os coeficientes 3/5 em cima e 4/5 embaixo. Agora, eu quero fazer o oposto. Eu tenho o qubit na representação matricial e eu quero escrever o qubit na notação de Dirac. E depois eu preciso responder qual é a probabilidade de medir 1 nesse meu qubit. Sigamos então. O nosso psi, então, ele é 2 sobre raiz de 5 aqui em cima e 1 sobre raiz de 5 aqui embaixo no nosso vetor coluna, na sua representação matricial. Então, o que eu sei é que eu vou pegar o 2 sobre raiz de 5, que está na posição de cima, ele vai multiplicar, então, a minha representação matricial, meu vetor coluna, com 1 em cima e 0 embaixo.
É dessa forma que o 2 sobre raiz de 5 acaba em cima. Agora eu vou somar com o 1 sobre raiz de 5 multiplicado por um vetor coluna com 0 em cima e 1 embaixo. É dessa forma que o 1 sobre raiz de 5 acaba na posição de baixo. Vou identificar, então, o vetor coluna 1, 0 como o nosso ket 0 e o vetor coluna 0, 1 como o nosso ket 1. Substituindo, então, eu fico com 2 sobre raiz de 5 ket 0 mais 1 sobre raiz de 5 ket 1. E a pergunta é a seguinte, né? Qual é a probabilidade de medir 1? A probabilidade de você medir 1 é o coeficiente que acompanha o ket 1 elevado ao quadrado. Então, a probabilidade de medir 1 é 1 sobre a raiz de 5 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 5. Ou seja, a probabilidade de medir 1 é 1/5, ou seja, 20%. Até agora, trabalhamos com um único qubit, ou na nossa analogia, uma única moeda. Agora vamos dar um passo além. Vamos imaginar que você joga duas moedas ao mesmo tempo. Quais são os resultados que podem aparecer? Então a gente pode listar aqui, né? A gente pode ter coroa-coroa, pode ter coroa-cara, pode ter cara-coroa e pode ter cara-cara. Ou seja, não temos apenas duas possibilidades, mas sim 4 combinações diferentes. Isso já mostra algo importante. Quando aumentamos o número de sistemas, o número de possibilidades cresce rapidamente. Então, se a gente tinha uma moeda, a gente tinha 2 resultados. Agora, com 2 moedas, temos 4 resultados. Essa ideia ela será essencial para entender a computação quântica, porque da mesma forma que 2 moedas geram mais combinações, 2 qubits também geram um espaço maior de possibilidades. E é justamente essa explosão de combinações que abre caminho para novos tipos de processamento de informação. Agora vamos conectar a ideia das moedas com a linguagem dos qubits. Então, antes a gente tinha definido o ket 0 para representar o resultado coroa, o ket 1 para representar o resultado de cara. Com 2 moedas, cada resultado envolve 2 elementos. Então, precisamos representar isso com 2 estados juntos. E a gente faz isso escrevendo os estados lado a lado. Então, agora a gente vai ter um ket com 2 elementos dentro. Então, o resultado coroa-coroa será representado pelo ket 0, 0. O resultado coroa-cara pelo ket 0, 1. O resultado cara-coroa pelo ket 1, 0. E o resultado cara-cara pelo ket 1, 1. Essa notação indica o estado de cada qubit separadamente. O primeiro número corresponde ao primeiro qubit e o segundo número corresponde ao segundo qubit. Mas agora a gente não está mais escrevendo um único sistema, mas sim um sistema composto pelos 2. Isso é muito importante, porque a informação agora ela passa a estar distribuída entre várias partes do sistema. E como então a gente vai escrever um estado geral que descreva 2 qubits? Quando a gente tinha um único qubit, a gente escreveu o estado geral para esse qubit como sendo um coeficiente vezes o ket 0 mais um coeficiente vezes o ket 1. Então, a gente colocou lá o coeficiente para o 0 alfa, né, e o coeficiente para o 1 beta. Agora, quando a gente tem 2 qubits, a gente tem 4 estados possíveis, né, como a gente viu aqui. Então, a gente tem 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, para descrever 2 qubits, eu vou precisar de 4 coeficientes. E vou escrever, então, o estado para esses 2 qubits como sendo um coeficiente que multiplica o ket 0, 0,
que eu chamei aqui de alfa, mais um coeficiente que multiplica o ket 0,1, que eu chamei aqui de beta, mais um coeficiente que multiplica o ket 1,0, que eu chamei de gama, e mais um coeficiente que multiplica o ket 1,1, que eu chamei de delta. E aí a gente vai sempre lembrar que nessa notação, né, aqui dentro do ket a gente tem dois elementos. O primeiro está sempre relacionado ao estado do primeiro qubit e o segundo está sempre relacionado ao estado do segundo qubit. Então, se eu pegar esse estado aqui em particular, né, ket 0,1, isso quer dizer que o primeiro qubit tem estado 0 e o segundo qubit tem estado 1. Como fica então a representação matricial para 2 qubits? Então aqui eu tenho o estado que a gente escreveu no slide anterior. Agora eu preciso definir matrizes, vetores coluna para cada um desses kets que a gente tem. Como a gente tem 4 estados possíveis, 00, 01, 10 e 11, a representação matricial desses estados precisa ser um vetor coluna que tenha 4 linhas, porque cada posição de cada linha estará relacionada a um desses kets. E a gente vai usar a seguinte convenção. Para o ket 00, a gente tem o vetor coluna 1, 0, 0, 0. Para o ket 01, a gente tem o vetor coluna 0, 1, 0, 0. Para o ket 1, 0, o vetor coluna é dado por 0, 0, 1, 0. E finalmente, para o ket 1, 1, o vetor coluna será 0, 0, 0, 1. Então, a primeira posição, ocupando a primeira posição aqui, está relacionada ao ket 00, ocupando a segunda posição aqui, está relacionada ao 01, o estado ket 01, ocupando a terceira posição, está relacionado ao ket 10, e ocupando a quarta e última posição, está relacionado ao ket 11. Dessa forma, a representação matricial de um qubit que tem os coeficientes alfa, beta, gama e delta, como a gente escreveu, será um vetor coluna com os coeficientes, nas suas devidas posições. Então, como o 00 ocupa a primeira posição, o alfa ocupará também a primeira posição. Quer dizer, o 1 ocupa, a primeira posição, todas as outras posições para baixo são 0. Para o 01, o 1 está ocupando a segunda linha, então o nosso beta ocupará a segunda linha, e assim sucessivamente. Dessa forma, a gente escreve então o estado que representa esses 2 qubits, usando a representação matricial. A gente tinha visto anteriormente que os coeficientes que vêm ali na frente do ket, eles estão relacionados com as probabilidades dos resultados possíveis para uma medição naquele estado. Então, aqui vamos voltar para o nosso estado de 2 qubits. Então, a gente tem aqui os coeficientes alfa, beta, gama e delta. E esses coeficientes, eles acompanham, cada um deles, um ket. Então, aqui, o alfa está acompanhando o ket 00. Isso significa que o quadrado desse coeficiente vai dar a probabilidade da gente realizar uma medição e o resultado da medição ser 00. Ou seja, o primeiro qubit ser 0 e o segundo qubit também ser 0. Então, a gente analisando todos os possíveis resultados de medições, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter os 2 qubits representados por um estado que é uma superposição dos 4 estados possíveis,
00011011. E ao realizar uma medição, existe uma probabilidade alfa ao quadrado do resultado das medidas, né, ser 00, beta ao quadrado do resultado ser 0,1, gama ao quadrado do resultado ser 1,0 e delta ao quadrado do resultado ser 1,1. Então aqui, se eu quiser saber qual é a probabilidade de, tendo um estado, né, que representa 2 qubits, e eu realizei uma medição naquele estado, e os resultados das minhas medições foi, por exemplo, 0,1, então eu venho aqui, olho, o CAT 0,1, o estado 0,1, tem este coeficiente beta. Então, a probabilidade da gente medir 0 no primeiro qubit e 1 no segundo qubit será beta ao quadrado. Então, vamos fazer um exercício sobre essa parte. Eu tenho aqui, considere o estado composto de 2 qubits como sendo dado por, então o estado aqui, uma forma geral de representar o estado, será esse estado Psi, que é dado por meio do CAT 00, mais meio vezes o CAT 01, mais 1 sobre raiz de 2 vezes o CAT 11. Qual a probabilidade de medirmos 0 nos 2 qubits? Qual a probabilidade de medirmos 1 no primeiro qubit e 0 no segundo qubit? Qual a probabilidade de medirmos 0 no primeiro qubit e 1 no segundo qubit? E qual a probabilidade de medirmos 1 nos 2 qubits? Então, vamos lá, vamos resolver esse problema. Então, o nosso estado é esse aqui, né? Reescrevi o estado aqui. A primeira pergunta é, qual a probabilidade de medirmos 0 nos 2 qubits? Então, a gente olhando quais são os estados que aparecem, né, no nosso qubit, a gente tem aqui o CAT 00, o CAT 01 e o CAT 11. Então, se eu medir 0 nos 2 qubits, isso significa que o meu estado é o CAT 00. Eu tenho, então, que procurar aqui nos meus possíveis estados, na minha superposição, o CAT 00. Eu marquei ele aqui. A probabilidade, então, da gente medir 0 e 0 vai ser o coeficiente que acompanha esse CAT elevado ao quadrado. Então, vai ser meio elevado ao quadrado, que dá 1/4. Ou seja, 25% de chance da gente medir 0 nos 2 qubits. A parte B pergunta, qual a probabilidade de medirmos 1 no primeiro qubit e 0 no segundo qubit? Ora, para que eu meça 1 no primeiro qubit e 0 no segundo qubit, eu preciso do CAT 10. Mas se eu olho para o meu estado, eu vejo que o CAT 10 não está presente. A minha superposição não contempla esse estado 10. Então, eu não tenho como medir 1 no primeiro qubit e 0 no segundo qubit, porque eu não tenho o CAT 10 presente na minha superposição. Então, a resposta é a probabilidade da gente medir 1 no primeiro qubit e 0 no segundo qubit é 0. Na parte C, a pergunta é, qual a probabilidade de medirmos 0 no primeiro qubit e 1 no segundo qubit? Bom, para a gente medir 0 no primeiro qubit e 1 no segundo qubit, a gente precisa do CAT 01. Então, eu vou na minha superposição, identifico o CAT 01, que ele está aqui marcado. A probabilidade, então, da gente medir 0 no primeiro qubit e 1 no segundo qubit será o quadrado do coeficiente que acompanha esse CAT. No caso, vai ser meio elevado ao quadrado, que dá 1/4. Então, a chance da gente medir 0 no primeiro qubit e 1 no segundo qubit é de 25%. Na parte D, pergunta,
qual a probabilidade de medirmos 1 nos dois qubits, ou seja, de medir 1 no primeiro qubit e também medir 1 no segundo qubit. Para isso, eu preciso encontrar o ket 1 na minha superposição. Então, eu venho aqui na minha superposição, aqui está o ket 1, eu marquei. A probabilidade, então, da gente medir 1 nos dois qubits será 1 sobre a raiz de 2 elevado ao quadrado, que é o coeficiente que acompanha esse ket, elevado ao quadrado. 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado é igual a meio, então a probabilidade de medirmos 1 nos dois qubits é de 50%. Então, vamos agora analisar esse estado aqui, em particular, que está escrito aqui, que é um estado de 2 qubits. Então, ele tem um coeficiente, né, multiplicando aqui o nosso ket 00, um outro coeficiente multiplicando o nosso ket 01, um terceiro coeficiente multiplicando o ket 10 e o último coeficiente aqui multiplicando o ket 11. Então, a minha pergunta é, será que a gente pode escrever esse estado como o produto de dois estados separados, onde cada estado vai estar relacionado a um qubit? Então, a pergunta, na verdade, é, posso escrever o qubit 1 como sendo uma superposição de 0, 1, né? E esse estado 0 e esse estado 1 aqui correspondem ao primeiro qubit, então o nosso primeiro qubit estaria numa superposição de 0 e 1, o nosso segundo qubit em uma outra superposição de 0 e 1. Então, para diferenciar, eu coloquei, né, os coeficientes diferentes. Então, aqui, para o primeiro qubit, o coeficiente seria α0 para o estado ket 0 e o coeficiente para o estado ket 1 seria β0. No segundo qubit, eu escreveria ele como um α1 vezes 0 mais um β1 vezes 1. Então, a minha pergunta é, a gente tem como multiplicar essas expressões aqui para o ket, né, que representa o qubit 1, pelo ket, que representa o qubit 2, e encontrar uma relação entre esses coeficientes e os coeficientes de π, de tal forma que essa igualdade seja válida? Então, bora lá, vamos ver se a gente consegue. Então, primeiro aqui, nessa parte, eu vou fazer o produto, então, desses dois estados. O estado ket φ1 dado por isso aqui e o ket φ2 dado por isso aqui. Então, eu vou ficar com o produto, né, dessas duas expressões. E a gente sabe multiplicar isso aqui, né? A gente vai fazer α0 vezes α1, colocar o resultado. Aqui eu teria ket 0 vezes ket 0, que significa o quê? Significa o primeiro qubit estar com 0 e o segundo qubit também estar no ket 0. E a gente sabe representar isso no formato de 2 qubits, que é o ket com 0, 0, né? A gente sabe que esse aqui está relacionado ao primeiro qubit e este outro 0 aqui está relacionado ao segundo qubit. E a gente vai usar, então, essa ideia para todos os produtos que a gente vai fazer aqui. Então, agora eu vou ter esse vezes esse aqui. Então, eu vou fazer α0 vezes β1, coloquei aqui, ket 0, ket 1, que eu vou indicar como um ket 01. Agora, esse vezes esse, β0 vezes α1, que eu coloquei aqui, ket 1 e, né, ket 0, que eu vou indicar na nossa nomenclatura para 2 qubits, um ket com 0. E, por fim, β0 vezes β1, está indicado aqui, ket 1, que eu vou indicar na nossa nomenclatura como um ket 1. Então, esse é o resultado do produto de φ1 e φ2, ket φ1 e ket φ2. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou
comparar o estado que eu tenho com essa expressão para o produto e vou olhar quais são as igualdades que eu tiro daí. Então, note que aqui o ket 00 tem o coeficiente 3 sobre 5 raiz de 2. Então, eu tenho que fazer esse produto desses dois coeficientes, né, alfa 0 e alfa 1, igual a 3 sobre 5 raiz de 2, para garantir que eu estou fazendo o que tem na frente do ket 0 aqui nesse estado, igual o que tem na frente do ket 00 aqui nesse outro estado. Então, eu vou ficar com alfa 0 alfa 1 igual a 3 sobre 5 raiz de 2. Agora, a gente sai comparando termo a termo. Esse ket aqui, o ket 01, né, eu vou comparar aqui com o termo ket 01 aqui na expressão de cima, onde eu concluo que alfa 0 vezes beta 1 tem que ser igual a menos 3 sobre 5 raiz de 2. Agora aqui o ket 10, eu vou fazer o produto, então, de beta 0 com alfa 1 igual a 4 sobre 5 raiz de 2. Está escrito aqui. E, por último, beta 0, beta 1, que é o coeficiente aqui, né? Na frente do ket 1, vai ter que ser igual a menos 4 sobre 5 raiz de 2, que é o coeficiente que tem na frente do ket 1, nessa expressão de cima. E eu escrevi, então, aqui, beta 0, beta 1 igual a menos 4 sobre 5 raiz de 2. Agora, a ideia é resolver isso aqui, achar alfa 0, alfa 1, beta 0 e beta 1, né, de tal forma que todas essas igualdades aqui sejam válidas. Se você olhar, se a gente escolher alfa 0 igual a 3 quintos, beta 0 igual a 4 quintos, alfa 1 igual a 1 sobre raiz de 2 e beta 1 igual a menos 1 sobre raiz de 2, todas essas igualdades são válidas. Bora testar algumas? Alfa 0 vezes alfa 1 vai ser 3 quintos vezes 1 sobre raiz de 2, que dá 3 sobre 5 raiz de 2, que é exatamente o que a gente tem aqui. Beta 0 vezes alfa 1 vai ser 4 quintos vezes 1 sobre raiz de 2, que dá 4 sobre 5 raiz de 2. E aí, claro, você pode checar os outros dois termos e vai verificar que as igualdades são válidas. Então, o que a gente conseguiu fazer foi escrever esse estado aqui, que é um estado de 2 qubits, como o produto de dois estados, um estado para cada qubit. Agora, vamos tentar fazer essa mesma coisa para esse estado aqui de 2 qubits. Esse estado que a gente tem aqui, esse novo estado, ele também é um estado para 2 qubits. Então, ele é dado por 1 sobre raiz de 2, 0, né, ket 00, mais 1 sobre raiz de 2, ket 1. Então, eu vou partir do mesmo princípio. Eu vou partir do princípio que eu posso escrever um estado para o primeiro qubit, posso escrever um estado, né, de superposição para o segundo qubit, faço o produto desses estados, como a gente fez anteriormente. Então, esse passo aqui é o mesmo passo que a gente fez anteriormente. Agora, o que eu vou fazer é igualar a expressão para o produto dos estados com a expressão para o estado de 2 qubits que eu tenho. Quando eu faço isso, eu vou encontrar as seguintes igualdades. Alfa 0 vezes alfa 1 tem que ser igual a 1 sobre raiz de 2, né, que a gente tem aqui ket 00, ket 00. Agora, alfa 0 beta 1 tem que ser 0, porque aqui na nossa superposição, para os 2 qubits aqui em cima, não tem o ket 01. Então, alfa 0 beta 1 tem que ser igual a 0. Beta 0 alfa 1, que é o coeficiente que acompanha o ket 10, também tem que ser igual a 0, porque eu também não tenho esse estado, né, o estado 10, aqui na minha superposição. Então, ele vai ter que ser igual a 0. E beta 0, beta 1 vai ser igual a 1 sobre raiz de 2, porque é o coeficiente que acompanha o ket 1, e quando eu comparo, é a igualdade que eu retiro. Próximo passo, então, seria determinar alfa 0, beta 0, alfa 1 e beta 1
né, que satisfazem todas essas 4 expressões que a gente tem aqui. E, na verdade, a gente não consegue. Quer ver? Vamos tomar essa segunda igualdade que tem aqui. Alfa 0 vezes beta 1 igual a 0. Vamos considerar, então, que o alfa 0 seja 0, certo? Então, se o alfa 0 for 0, independente de quem seja beta 1, essa expressão aqui ela vai ser válida, porque eu vou ficar com 0 multiplicando quem quer que seja beta 1, e o resultado disso será 0. Então, eu vou tomar aqui, né, o alfa 0 é 0. Partindo dessa segunda equação, eu vou tomar que o alfa 0 é 0. Agora, se o alfa 0 for 0, quando eu vou e considero a primeira equação que a gente tem, eu não tenho como ter o produto de alfa 0 por alfa 1 igual a 1 sobre raiz de 2, porque eu concluí que o alfa 0 é 0. Então, o produto de alfa 0 com alfa 1 seria 0 também. Então, bom, alfa 0 não pode ser 0. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escolher, usando essa terceira equação, que o alfa 1 é 0. Também não vai dar certo. Lembra, o alfa 1 está multiplicando aqui o alfa 0, e esse produto tem que ser 1 sobre raiz de 2. Se eu concluo que o alfa 1 é 0, eu não tenho como satisfazer novamente essa minha primeira equação. Também não serve. Então, vamos voltar aqui nessa nossa segunda equação e vamos dizer que, na verdade, quem é 0 é o beta 1, certo? Não o alfa 0. O beta 1 é que é 0. Ah, tá joia. O beta 1 é 0. O beta 1 sendo 0, essa minha primeira equação aqui, ela não tem beta 1, beleza. Mas essa minha última equação aqui, eu vou ter o produto de beta 0, seja ele quem for, por beta 1 igual a 1 sobre raiz de 2. Ora, mas eu concluí que o beta 1 é 0. Se o beta 1 é 0, esse produto aqui não tem como ser 1 sobre raiz de 2. Então, você nota que você fica aqui sem solução. Você não tem como encontrar alfa 0, alfa 1, beta 0 e beta 1 satisfazendo as 4 equações que a gente tem. Então, esse estado que a gente tem aqui em cima, 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1, 1, ele não pode ser escrito como produto de 2 estados separados, cada estado descrevendo um dos qubits. Esse tipo de estado aqui são exatamente os estados emaranhados que a gente discutiu na aula passada. Então, matematicamente falando, estados emaranhados são esses tipos de estados de 2 qubits que a gente não consegue escrever como produto de 2 estados separados. E aí a gente relembra o que é que significa, né, um estado emaranhado. Significa, então, que esses qubits descritos por esse estado emaranhado, eles estão correlacionados. Medir um qubit irá afetar o outro. As medidas deixam de ser independentes. Os resultados das medições serão correlacionados. E agora eu vou chamar a atenção de vocês de uma coisinha, um detalhezinho importante, que eu não sei se você notou. Mas quando a gente analisou aquele nosso primeiro estado de 2 qubits, tinha uns sinaizinhos de menos aqui nessas duas posições, ou seja, coeficientes negativos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é dizer que esses sinais negativos não afetam a probabilidade de a gente medir, né, de a gente ter um certo resultado de medida. Quer ver? Vamos considerar aqui essa superposição, que eu chamei aqui de π1, que é dado pela raiz de 0,3 vezes o ket 0, mais a raiz de 0,7 vezes o ket 1. Então, isso aqui naquela nomenclatura alfa 0 mais beta 1, seria um alfa igual a raiz de 0,3 e um beta igual a raiz de 0,7. Essa superposição π2 que tem logo aqui abaixo, dada pela raiz de 0,3 ket 0, menos raiz de 0,7 ket 1. Na nossa nomenclatura, né, de alfa 0 mais beta 1, isso aqui seria uma superposição com alfa igual a raiz de 0,3 e um beta igual a menos a raiz de 0,7. Então, se eu quero saber, por exemplo, qual é a probabilidade de medir 1, nesse meu primeiro caso aqui, a probabilidade de medir 1 seria o coeficiente beta elevado ao quadrado, ou seja,
raiz de 0,7 ao quadrado, que seria igual a 0,7, ou seja, 70%. Já nesse meu segundo estado, se eu quero encontrar a probabilidade de medir 1, o beta ao quadrado seria menos raiz de 0,7 ao quadrado, porque o beta agora é menos a raiz de 0,7. Mas a gente sabe que quando a gente eleva um número negativo ao quadrado, o resultado será um número positivo, né? Então, menos a raiz de 0,7 ao quadrado também é igual a 0,7. Ou seja, a probabilidade também é de 70%. E por que esse sinal é importante? Porque, na verdade, esses sinais negativos, que a gente chama de fase, eles são importantes para a interferência quântica. Esse sinal negativo influencia a forma como amplitudes se combinam quando ocorre interferência quântica. E na computação quântica, algoritmos exploram exatamente essa interferência entre amplitudes. Mas até aqui, falamos muito sobre qubits de forma matemática. Falamos sobre estados, superposição, amplitudes, emaranhamento. Mas como que a gente faz na vida real? Afinal, um qubit não é apenas uma ideia matemática. Ele precisa existir fisicamente em algum sistema real. E não existe apenas uma única forma de construir um computador quântico. Os diversos grupos de pesquisa e empresas usam tecnologias diferentes para implementar os qubits. Alguns usam fótons, que são partículas de luz, outros usam elétrons, alguns usam átomos, circuitos supercondutores. Cada abordagem possui vantagens e desafios. Algumas tecnologias conseguem manter os qubits estáveis por mais tempo, outras são mais fáceis de fabricar, algumas funcionam melhor para a comunicação quântica, ou seja, para a troca de informação, outras são mais promissoras para o processamento da informação. Então, na verdade, a computação quântica, na atualidade, ela vive uma espécie de corrida tecnológica. Ainda não existe um consenso sobre qual tecnologia será dominante no futuro. Isso torna a área ainda mais interessante, pois estamos acompanhando uma tecnologia que ainda está sendo construída. Vamos então, nos próximos slides, conhecer algumas das principais plataformas usadas atualmente para construir computadores quânticos reais. Vamos lá? Uma das formas de construir qubits é usando fótons, ou seja, partículas de luz. Nesse caso, a informação quântica pode ser codificada, por exemplo, na polarização do fóton. Os fótons são manipulados usando dispositivos ópticos, como fibras ópticas, espelhos, divisores de feixe. E uma grande vantagem dessa abordagem é que os fótons costumam interagir pouco com o ambiente. Isso ajuda a preservar os estados quânticos por mais tempo. Por isso, dizemos que eles possuem uma boa resistência à decoerência. Além disso, fótons são excelentes para a comunicação quântica, porque a luz pode viajar longas distâncias em fibras ópticas, como a gente já faz atualmente. Mas existe um desafio importante. Fótons interagem pouco uns com os outros, e isso dificulta certas operações necessárias para a computação quântica, como, por exemplo, a realização de certas portas lógicas, que a gente vai estudar na próxima aula. Mesmo assim, várias empresas apostam nessa tecnologia, como a Xanadu, que é uma empresa canadense, a Orca Computing e a Quandela. Outra abordagem muito importante usa circuitos supercondutores. Supercondutores são materiais que conseguem conduzir eletricidade praticamente sem resistência elétrica quando estão em temperaturas extremamente baixas. E quando falamos extremamente baixas, é realmente muito frio. Temperaturas próximas do zero absoluto, ou seja, menos 273 graus Celsius.
Uma das grandes vantagens dessa tecnologia é que ela se integra relativamente bem com técnicas já usadas na eletrônica moderna. Por isso, atualmente, os computadores quânticos mais famosos que a gente tem usam supercondutores. Mas existe um grande desafio, que é exatamente o resfriamento. Essas máquinas precisam funcionar dentro de refrigeradores gigantescos e extremamente sofisticados. Além disso, os qubits supercondutores também são sensíveis a ruídos e a erros. Mesmo assim, essa é hoje uma das tecnologias mais desenvolvidas da área. E empresas como IBM, Google e Rigetti investem fortemente nessa abordagem. Outra possibilidade é usar átomos neutros como qubits. Nesse caso, os átomos individuais, como os de rubídio, são presos e organizados usando lasers extremamente precisos. Os lasers eles funcionam quase que como pinças de luz, segurando e manipulando os átomos. Uma grande vantagem dessa tecnologia é o longo tempo de coerência. Isso significa que os estados quânticos conseguem permanecer estáveis por períodos relativamente longos. Mas o sistema experimental é bastante complexo. Controlar muitos lasers simultaneamente com alta precisão é um enorme desafio tecnológico. Mesmo assim, essa abordagem vem avançando rapidamente. E empresas como Atom Computing, QuEra e Pascal estão investindo fortemente nessa tecnologia. Uma outra estratégia é utilizar íons aprisionados como qubits. Íons são átomos eletricamente carregados. Eles ficam presos usando campos eletromagnéticos e são manipulados com lasers. Uma das grandes vantagens dessa abordagem é a altíssima precisão no controle dos qubits. As operações quânticas realizadas com íons costumam apresentar excelente fidelidade, ou seja, baixa taxa de erro. Isso faz dessa tecnologia uma das mais precisas da computação quântica atual. Mas existe um desafio importante, que é a escalabilidade. Controlar poucos íons é possível e relativamente fácil, mas controlar milhares ou milhões deles ao mesmo tempo é muito mais desafiador. Mesmo assim, empresas importantes trabalham nessa direção, como a Continuum e a IonQ. Agora chegamos aos pontos quânticos. Esses sistemas usam estruturas extremamente pequenas feitas de semicondutores. Em escala nanométrica, essas estruturas conseguem aprisionar elétrons individuais, e o qubit pode ser codificado no spin do elétron. Uma grande vantagem dessa abordagem é a possibilidade futura de integração com a indústria tradicional de semicondutores, que é a indústria que fabrica os chips eletrônicos usados nos nossos computadores atualmente. Isso torna os pontos quânticos especialmente interessantes, porque existe a esperança de aproveitar parte da infraestrutura que já foi desenvolvida ao longo de décadas. Em outras palavras, talvez seja possível adaptar técnicas já usadas na fabricação de chips para construir os computadores quânticos. Mas existe um desafio enorme. O controle necessário é extremamente delicado. Quando trabalhamos em escalas tão pequenas, qualquer interferência do ambiente pode atrapalhar o comportamento quântico. Mesmo assim, várias empresas enxergam grande potencial nessa tecnologia, como é o caso da Intel, a EqualOne e a Quantum Motion. E aqui temos uma curiosidade interessante. A empresa Quantum Motion estabeleceu recentemente uma parceria com a Universidade da Pensilvânia. Os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia irão testar os limites fundamentais do controle do qubit, usando os chips da Quantum Motion. Essa parceria envolve duas cidades, no caso, Londres, na Inglaterra, e Filadélfia, nos Estados Unidos, que tiveram um papel histórico na computação.
Elas foram as casas do desenvolvimento do Colossus e do ENIAC, os primeiros computadores digitais eletrônicos do mundo. Então, afinal, qual dessas tecnologias é a melhor? A resposta mais honesta hoje é: não sabemos. Cada abordagem possui vantagens e desafios. Por exemplo, supercondutores são bastante desenvolvidos, mas exigem temperaturas extremamente baixas. Fótons são muito estáveis, mas difíceis de fazer interagir. Átomos e íons apresentam excelente coerência, mas podem ser mais lentos. Pontos quânticos permitem colocar muitos qubits em um espaço muito pequeno, mas são delicados de controlar. Ou seja, a corrida ainda está em aberto. Isso é muito diferente da computação clássica atual, onde a tecnologia dominante já está bem definida. Na computação quântica, ainda estamos descobrindo qual caminho funcionará melhor. E talvez, no futuro, diferentes tecnologias sejam usadas para tarefas diferentes. Estamos vivendo um momento parecido com os primeiros anos da computação clássica, quando ainda não existia consenso sobre como seriam os computadores do futuro. Isso mostra que a computação quântica ainda é uma área em construção e vocês estão aprendendo sobre ela enquanto essa história acontece. E chegamos ao final da aula 4. Nesta aula, avançamos bastante na construção da computação quântica. Vimos como representar qubits matematicamente, entendemos sistemas com múltiplos qubits, discutimos emaranhamento e conhecemos algumas das principais tecnologias usadas para construir computadores quânticos reais. Na próxima aula, vamos estudar as portas lógicas, clássicas e quânticas. Espero encontrar você na aula 5. Até lá!